Um menino de 11 anos, uma bicicleta azul, uma tarde de quarta-feira em Lousada. Que investigação criminal ignora o depoimento de uma testemunha ocular durante 13 anos? Que inspetor da Polícia Judiciária admite em tribunal, em 2012, que mentiu à imprensa em 2005? Que adulto leva um menino no seu carro para um local isolado e sai do tribunal, absolvido, 14 anos depois? E que a fotografia aparece em setembro de 1998, no meio de uma apreensão policial internacional, nos cantos mais obscuros da internet, com centenas de milhares de arquivos ilegais. E a polícia admite que pode ser ele. Rui Pedro Teixeira Mendonça desapareceu a 4 de março de 1998, em Lousada. Tinha 11 anos. A bicicleta azul foi encontrada. Ele não. 28 anos depois, continua desaparecido e o único homem condenado neste caso cumpriu a pena e está livre. Aclamar inocência. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Lousada, 4 de março de 1998. Quarta-feira. Uma vila pequena no distrito do Porto, onde toda a gente se conhece, os percursos se repetem e as crianças ainda andam na rua sozinhas. Rui Pedro acordou naquele dia como em qualquer outro. Tinha aulas de tarde, como sempre. O tutor esperava-o às 17 horas. A mãe, Filomena Teixeira, trabalhava perto de casa. Por volta das 14 horas, Rui Pedro pegou na bicicleta azul e foi até ao local de trabalho da mãe. O que queria era simples: pedir autorização para passar a tarde com Afonso Dias. Filomena disse que não. Disse-lhe que fosse brincar num terreno abandonado do lado de fora do escritório, que ficasse por ali. Aquela foi a última conversa que tiveram. Afonso Dias tinha 22 anos, era camionista, morava na mesma vila e era descrito à época como um amigo mais velho de Rui Pedro. Uma expressão que, nas semanas seguintes, a família e os investigadores teriam de reexaminar com muito mais atenção do que qualquer um queria. A tarde passou. Às 17 horas chegaram. O tutor esperou. Rui Pedro não apareceu. O sumiço só foi notado quando o professor ligou para casa a perguntar porquê. A bicicleta azul foi encontrada pouco depois, abandonada, sem o dono, e o rastro de Rui Pedro desapareceu completamente. O que a polícia não sabia naquela tarde, ou o que a polícia sabia e escolheu não perseguir, viria a ser o coração de um dos maiores escândalos judiciais da história recente de Portugal. Porque havia uma testemunha, havia um nome, havia um encontro que alguém tinha visto. E durante 13 anos esse depoimento foi ignorado. Mas havia também algo que a família de Rui Pedro descobriu durante a busca. Algo tão perturbador que Filomena Teixeira foi internada depois de o ver. E esse detalhe transforma este caso de um rapto em Lousada numa história que atravessa fronteiras, servidores anónimos e os arquivos mais negros que a internet já produziu. Alcina Dias ganhava a vida na beira da estrada, nos arredores de Lousada. Na tarde de 4 de março de 1998, um carro encostou, mas o homem ao volante não estava sozinho. No banco do passageiro, trazia um rapaz. O condutor perguntou se ela estava a receber clientes. Ela confirmou. Foi então que ele fez uma proposta perturbadora e ilegal envolvendo o jovem que o acompanhava. Segundo o depoimento que Alcina prestou anos mais tarde em tribunal, Rui Pedro estava em pânico. Chorava quando saiu da viatura. Disse-lhe que o mais velho o tinha forçado a ir até ali. Ela tentou acalmá-lo. Perguntou se a mãe sabia onde ele estava. A resposta foi não. Depois o rapaz voltou para o carro de Afonso Dias e foi visto pela última vez. Alcina tentou denunciar o episódio às autoridades logo após o desaparecimento. Tinha a história, tinha os detalhes. O que não tinha era o nome do condutor. Conhecia apenas o seu rosto. A primeira equipa de investigação da Polícia Judiciária de Lousada ouviu-a informalmente e não registou o depoimento. Não é uma interpretação. É o que um inspetor da PJ admitiu em tribunal. Em 2012, 14 anos depois dos factos, o advogado da família, Ricardo Sá Fernandes, disse perante os juízes que ficou chocado com o que ouviu naquele dia. Os inspetores tinham sabido da existência de Alcina Dias desde o primeiro momento. Nunca a ouviram formalmente. A justificação foi um esquecimento. Um esquecimento. Numa investigação ao desaparecimento de uma criança de 11 anos. Mas havia mais. Um dos primos de Rui Pedro, João Mendonça, também tinha falado à polícia sobre o encontro com a prostituta. Tinha dado o nome de Afonso Dias.
As crianças amigas de Rui que viram o menino entrar no carro de Afonso também depuseram. Segundo a acusação, a prova testemunhal era consistente. A primeira equipa da PJ não avançou na direção de Afonso Dias com a força que o caso exigia. A mãe de Rui Pedro, Filomena Teixeira, foi chamada de louca durante mais de uma década. Quando apontava as falhas da investigação, quando insistia que a polícia estava a ir pelo caminho errado, quando dizia que ninguém estava realmente a procurar o filho, era silenciada, desacreditada, tratada como uma mãe em colapso emocional. Em 2012, no Tribunal de Lousada, viu ser dado como provado exatamente o que tinha dito desde sempre. Durante 13 anos chamaram-me louca, disse ela após a audiência. E agora vêm dar-me razão. Não estava louca, estava certa. Mas havia algo ainda mais perturbador do que os erros da investigação. Havia um inspetor que, ao ser questionado em tribunal, admitiu algo que raramente acontece dentro das quatro paredes de um palácio de justiça. Admitiu que, em 2005, tinha mentido à imprensa. O inspetor João Rochinhol tinha acusado publicamente a família de Rui Pedro de ter escondido que o rapaz sofria de epilepsia, uma acusação que nunca teve base factual e que durante anos serviu para desviar atenções e desacreditar os pais de uma criança desaparecida. Em 2012, em tribunal, confirmou que tinha mentido. E ninguém respondeu por isso. Quando Afonso Dias foi submetido a uma reconstituição do crime, não conseguiu explicar o que tinha feito entre as 14 e as 18 horas do dia 4 de março de 1998. Disse que ficou parado num local, a olhar para nada, a fazer horas. O inspetor-chefe, Henrique Noronha, declarou publicamente que ficaram um pouco perplexos. Parado, a olhar para nada, a fazer horas, 4 horas desaparecidas, um menino desaparecido. E a única pessoa que sabe o que aconteceu nesse intervalo de tempo nunca explicou, nem à reconstituição, nem ao tribunal, nem aos jornalistas que o entrevistaram depois de sair da prisão. O que é que um homem faz durante 4 horas que não consegue explicar? E por que é que a investigação aceitou esse silêncio durante mais de uma década? Em novembro de 2011, 13 anos depois do desaparecimento, Afonso Dias foi finalmente a julgamento no Tribunal de Lousada. Foi a primeira vez que Alcina Dias o reconheceu formalmente perante as autoridades. Olhou para ele na sala de audiências e disse: "Foi este homem." O Ministério Público pediu 7 anos de prisão. A família e o seu advogado falavam em prova arrasadora. A procuradora afirmou ter ficado com a certeza quase absoluta de que o arguido consumou o crime. Em fevereiro de 2012, o coletivo de juízes do Tribunal de Lousada absolveu Afonso Dias. A fundamentação baseou-se em grande parte nas declarações de inspetores da PJ que, em audiência, puseram em causa o depoimento de Alcina Dias. Os mesmos inspetores que nunca a tinham ouvido formalmente durante 13 anos e cujos depoimentos o advogado da família classificou de ilegais. A família recorreu. O Ministério Público recorreu. E no dia 4 de março de 2013, precisamente no 15º aniversário do desaparecimento de Rui Pedro, o Tribunal da Relação do Porto leu o acórdão. Condenou Afonso Dias a 3 anos e 6 meses de prisão efetiva pelo crime de rapto. O advogado Ricardo Sá Fernandes saiu do tribunal a dizer que estava muito feliz. Mas acrescentou imediatamente algo que muita gente não ouviu da mesma forma. Mais importante do que a condenação era saber o que tinha acontecido a Rui Pedro. E isso continuava sem resposta, porque o crime pelo qual Afonso Dias foi condenado foi rapto, apenas rapto, não homicídio, não por crimes contra a integridade física e moral. Não nada do que possa ter acontecido depois do menino entrar no carro pela última vez. O juiz que ficou vencido no acórdão da relação tinha uma posição diferente. Considerava que o crime em causa não era um simples rapto, mas algo muito mais nefasto. E que Afonso Dias tinha levado deliberadamente o rapaz àquele encontro pago na estrada para o submeter a uma situação traumática e irreversível. A distinção não é apenas jurídica. É a diferença entre admitir o que se passou naquela tarde e continuar a proteger o que se passou depois. Afonso Dias recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo confirmou a condenação. A pena foi reduzida para 3 anos efetivo. Entrou na prisão de Guimarães a 18 de março de 2015. Saiu em liberdade condicional em março de 2017, após cumprir 2/3 da pena. Em 2018,
Terminado o período de liberdade condicional, era oficialmente um homem livre. Em entrevista ao Jornal de Notícias, nesse mesmo dia, disse que as pessoas já tinham percebido que não tinha nada a ver com o desaparecimento. Disse que ele e Rui Pedro eram as duas vítimas do processo e disse que culpada era a família do menino. Rui Pedro tinha desaparecido há 20 anos. O único homem condenado no seu caso estava livre. E a culpa, segundo esse homem, era da família da vítima. Mas há uma pergunta que a sentença nunca respondeu, que a reconstituição nunca respondeu e que Afonso Dias nunca respondeu em nenhuma das entrevistas que deu depois de sair da prisão. O que aconteceu a Rui Pedro entre as 14 e as 18 horas de 4 de março de 1998? E quem é que sabia, além de Afonso Dias, o que ia acontecer naquele dia? Em setembro de 1998, 6 meses depois do desaparecimento de Rui Pedro, as autoridades de vários países coordenaram uma das maiores operações internacionais contra redes de exploração clandestina até então realizadas. O alvo chamava-se The Wonderland Club. Não era um clube, não era uma organização com sede física, era uma rede distribuída por dezenas de países, sem centro, sem líderes visíveis, sem estrutura que pudesse ser desmantelada de um só golpe. Funcionava através de fóruns anónimos acessíveis, apenas por convite, com camadas de criptografia que tornavam os utilizadores praticamente impossíveis de rastrear. Para entrar, era preciso provar pertença através de uma taxa de entrada que não era paga em dinheiro, era paga em material. Para aceder à rede, os novos membros tinham de apresentar um mínimo de 10.000 imagens de arquivos criminosos e perturbadores que nunca tivessem circulado noutros canais. Material novo, material original, o que significava, na prática, que cada novo membro era ele próprio um criminoso ativo ou estava ligado a alguém que cometia os crimes diretamente. A rede operava em tempo real, com membros em vários continentes a partilharem conteúdo em simultâneo, usando protocolos que tornavam cada transferência efêmera. Os ficheiros desapareciam dos servidores automaticamente, depois de descarregados. Quando as autoridades encontravam frequentemente servidores vazios. O rastro apagava-se sozinho. Na Operação de Setembro de 1998, as forças policiais de 12 países coordenaram raids simultâneos para que os membros não pudessem avisar-se uns aos outros. Foram recuperadas 750.000 imagens e vídeos, representando 1.263 crianças de vários países. Rui Pedro estava entre as 16 crianças que a polícia conseguiu identificar nas imagens. A PJ portuguesa foi contactada. Os investigadores passaram semanas a vasculhar aquele arquivo. 750.000 imagens, 1.263 crianças. Cada ficheiro analisado implicava ver o que estava dentro. Havia inspetores que, anos depois, falavam daquele período de trabalho com um tipo específico de distância, o tipo que as pessoas usam quando não querem recordar com demasiado detalhe. Filomena Teixeira não ficou à espera dos resultados em casa. Viajou, foi à Suíça, foi a outros países. Tentou por todos os meios disponíveis encontrar o filho, ou encontrar uma prova de que ele estava vivo algures. Numa dessas viagens, foi internada. O que a levou à internação foi o contato com material pedófilo durante a busca. Uma mãe que, na tentativa de encontrar o filho, foi exposta às imagens que representavam o que poderia ter acontecido a ele. As perícias da Polícia Judiciária acabaram por concluir que as imagens identificadas nas bases de dados do Wonderland Club não eram de Rui Pedro, mas a conclusão das perícias não apaga a questão que a pista colocou. Porque a lógica do Wonderland Club, a forma como funcionava, o que exigia, o que produzia, levanta uma hipótese que nenhum tribunal teve de enfrentar diretamente. E se Afonso Dias não foi o fim da história de Rui Pedro? E se aquela tarde em Lousada foi a porta de entrada para alguma coisa maior? A teoria é perturbadora precisamente porque tem estrutura. Afonso Dias era camionista, viajava regularmente. O pai de Rui Pedro, Manuel Mendonça, afirmou ao longo dos anos que os recursos financeiros de Afonso tinham aumentado após o desaparecimento e que a primeira equipa da PJ não investigou para onde Afonso viajou nos meses seguintes. Um ano antes do desaparecimento, Afonso começou subitamente a fotografar Rui Pedro e a irmã mais nova, muitas fotografias, algo que nunca tinha feito antes. A irmã reportou este comportamento. A investigação não deu seguimento.
Redes como o Wonderland Club não recrutavam os seus membros em fóruns públicos. Recrutavam através de contactos diretos, progressivos, construídos ao longo do tempo. O modelo era o mesmo que os investigadores encontravam repetidamente. Um adulto que conquista a confiança de uma criança e de uma família durante meses ou anos antes de agir. Nenhum tribunal concluiu que Afonso Dias estava ligado ao Wonderland Club. Nenhuma investigação provou essa ligação, mas a pergunta que a família nunca conseguiu obter, resposta é esta. A polícia procurou, e se a primeira equipa da PJ, a mesma que ignorou Alcina Dias durante 13 anos, a mesma que não registou o depoimento, a mesma cujo inspetor admitiu ter mentido à imprensa, também não perseguiu esta pista com a força que o caso exigia, o que é que ficou por descobrir? O que ficou no arquivo que ninguém quis abrir? Enquanto o sistema judicial português avançava e recuava, absolvia e condenava e libertava, uma mulher nunca saiu do lugar onde estava desde 4 de março de 1998. Filomena Teixeira continua a procurar o filho, não como metáfora, não como gesto simbólico, como acto concreto, diário, obstinado. Durante anos pediu à polícia judiciária que investigasse novas pistas. Viajou, ligou, escreveu, contratou advogados, processou o Estado português pelos erros grosseiros da primeira investigação. Em 2021, a Polícia Judiciária ainda mantinha na sua lista de pessoas desaparecidas uma fotografia de progressão de idade de Rui Pedro, a imagem de como poderia estar. Era o reconhecimento de que a possibilidade de estar vivo não tinha sido completamente descartada. A ideia perturbadora é esta: se Rui Pedro estiver vivo, tem hoje 39 anos, cresceu algures, sob outro nome, noutro país, com outra identidade, ou sem identidade nenhuma, num mundo onde crianças desaparecem para redes que não têm interesse em deixar rastro. Se ele estiver morto, ninguém sabe onde está. O único homem condenado no processo foi condenado apenas por o ter levado até ao ponto de onde não voltou. O que aconteceu depois desse ponto, a morte, o destino, a verdade, ficou fora da alçada de qualquer tribunal português. O caso inspirou o realizador Marco Martins a fazer o filme Alice, em 2005. O filme não resolve nada, coloca as mesmas perguntas que o caso real nunca respondeu. E essa inconclusão, que pode parecer uma fraqueza numa obra de ficção, é exatamente o que torna o filme honesto. Porque o caso também é inconcluso. Porque a realidade também ficou sem fim. A família processou o Estado português pelos erros da investigação. O Estado foi considerado responsável por falhas graves. Uma condenação que veio tarde demais para mudar alguma coisa, mas que ficou nos registros como o reconhecimento oficial de que a primeira equipa da PJ falhou uma criança de 11 anos de formas que não deveriam ser possíveis. Há uma coisa que este caso deixa que é difícil de nomear sem sentir o peso dela. Não é apenas a falha de um sistema, não é apenas a história de um homem que levou um menino a um lugar de onde não voltou e passou 13 anos a clamar inocência enquanto a investigação se destruía por dentro. É o que acontece quando todas as peças estão ali. Uma testemunha, um nome, um padrão de comportamento, uma criança que entra num carro e não sai. E a resposta oficial é um esquecimento. O inspector que mentiu à imprensa em 2005 para desacreditar a família da vítima admitiu que mentiu em 2012 num tribunal e saiu do tribunal sem consequências. Os inspectores que ignoraram o depoimento de Alcina Dias durante 13 anos explicaram-no como um esquecimento e saíram do tribunal sem consequências. Afonso Dias foi condenado por rapto, cumpriu 2 anos de uma pena de 3, saiu em liberdade condicional, tornou-se um homem livre e disse que a culpa era da família da vítima. The Wonderland Club foi desmantelada em 1998. As redes que lhe sucederam, com outros nomes, outros protocolos, outras camadas de anonimato, continuaram a existir. A tecnologia ficou mais opaca. As crianças que desaparecem para esse mundo raramente voltam. Rui Pedro Teixeira Mendonça desapareceu a 4 de março de 1998 com 11 anos. A bicicleta azul foi encontrada na tarde desse dia. Teria hoje 39 anos. A pergunta que a mãe faz há 28 anos continua sem resposta. Onde está o Rui Pedro? Casos como este só sobrevivem quando não os deixamos cair no esquecimento. Se a impunidade deste caso o revolta, inscreva-se no Arquivo Criminal. Deixe o seu like e partilhe este vídeo. A verdade não pode prescrever. Até a próxima.